em Conselheiro Lafayette, a 13 de novembro de 1934. Meu pai era Jair Noronha, minha mãe Maria Augusta Noronha. Era um casal assim maravilhoso. A minha vida de infância e de juventude foi uma verdadeira aventura, porque meu pai era uma pessoa assim, especial. Ele era um aventureiro, inteligentíssimo, mas de muita fibra. E com isso, eu vivi momentos assim, muito interessantes. Quando eu nasci, minha mãe era professora e na Água Preta, era um lugar longe. Ela então parou de dar aulas porque o meu pai falou com ela. Souberam que a AMA não estava me tratando bem. E ela largava o emprego com ele. Ele era secretário da prefeitura, então ela largou. E ela ficou em casa até que eu fizesse 9 anos possível. Minha mãe cozinhava muito bem, bordava maravilhosamente. E sempre assim, papai e mamãe sempre juntos. Sempre a gente saindo, era papai, mamãe e eu. Estavam sempre saindo juntos, tanto que eu fui criada assim, presa, porque eu só saía com eles. Já com quase 20 anos, eu só saía com eles. Porque eu era filha única, então eu tinha aquele cuidado excessivo, né? Com minha mãe, eu aprendi a ler assim. Eu tinha 5 anos e minha mãe, toda empregada, chegava na casa e não sabia ler, a minha mãe ensinava. Então, à noite, eu ficava sentada perto da mamãe, ela tinha 5 anos, e ela, para eu não ficar sozinha, e enquanto ela ensinava a empregada, eu ia lendo. Eu ia aprendendo também, sem ela perceber. Então, quando foi um dia que ela percebeu, eu já estava lendo. E quando eu entrei na escola, era o método de Vivi. Era tão bonito que é como se eu não soubesse, ele era um encanto para mim, embora eu já soubesse dele. Era uma coisa maravilhosa que eu não sei porquê, que até hoje, porque hoje em dia, eles não continuam mais com esse método. Então teve assim, no Colégio Nazaré, eu tive um estudo muito bom no primário, a gente fazia teatro, depois do ginásio, também, no curso ginasial, era um curso muito bom. Houve até uma coisa interessante, porque eu estava na 7ª série e as irmãs gostavam muito de fazer teatros longos, e resolveram ensinar o Dom Bosco. E me escolheram para ser o Dom Bosco. Quando foi? No ano seguinte, vinha uma autoridade importante lá da congregação, e elas quiseram repetir a peça, porque era muito bonita e tal. Acontece que quem tinha sido o demônio que tentava o João Bosco tinha formado. E ninguém queria ser o demônio. Capeta ninguém queria ser. Então eu me ofereci para ser o capeta, porque João Bosco eles acharam colosso lá querendo. Então na mesma peça fui capeta e fui João Bosco. Mas depois o segundo grau, muito bom, tive uma professora de redação maravilhosa de português, que era a irmã Camila. Então foi um período assim muito rico, e é uma coisa que eu guardo como importante, porque ela um dia foi ensinar a medificação. E quando depois que ela ensinou, ela mandou que nós fizéssemos um sonetinho de 7 sílabas. E eu fiz, e acho que até hoje é o que eu já fiz melhor na minha vida. Nós fizemos na hora. Eu gostaria de falar para você, porque eu acho assim, ele é especial para mim. Creio que nunca mais eu fiz algo assim tão vindo do coração. Mas você imagina, as outras também fizeram. E na primeira aula sobre verificação,
conseguimos fazer algo assim, né, bom. Então, eu acho bom. Mostra como a irmã Camila era uma professora mesmo especial, era mágica. Ilusão da lua. Veio a noite de mansinho e a lua surgiu airosa, indo mirar-se, vaidosa, na lagoa do caminho. Achou-se bela deserta, sorrindo com a ironia. Dando nada um mergulho, banhou-se toda em quimeras. As horas foram passando e os vagalumes piscando para a lua cheia de vida. Mas o sol, cruel, chegando, foi a ilusão abafando e a lua tomou vencido. Então, foi assim que eu estreiei na poesia e eu ultimamente tenho me acompanhado a vida. O meu tempo de infância assim, foi muito interessante também, porque o papai, como não tinha filhos, ele me levava para toda parte naquele tempo. Menina, mulher não entravam em barbearias, bares, assim, campos de futebol. E o papai, onde ele entrava, ele me levava. Foi outra coisa também que me ajudou muito assim a criar um gosto literário, porque nas barbearias eu ficava com tanta vergonha, eu era menina. O papai fazia sentar lá nas cadeiras enquanto ele fazia a barba. Então, mas o Paté, tinha lá a barbearia do Paté, ele punha muita careta, vamos ler. Então, aquilo para mim era uma festa. Vamos ler, e outras revistas da época, o papai, nós morávamos numa casa que tinha uma sala na frente, e do outro lado era só estantes de madeira com papéis de tudo, e papai era mesmo um pesquisador, ele lia tudo quanto era papel. Então eu gostava de ir lá nessa sala, nesse quarto dele, ficava lendo aquelas revistas daquela época, muito boas, jornais, né? E até dois casos interessantes da minha vida. Aliás, um interessante que já tinha assim, meus 15 anos, e o Estado de Minas, naquela época, tinha uma folha literária muito boa. E eu lia muito. E eu via muitos poemas do Augusto Frederico Chimie e do Emílio Moura. Eu era apaixonada com as poesias do Emílio Moura. E um dia eu vi no jornal que ele tinha lançado as poesias completas. E a mamãe estava com um problema lá na secretaria, ela já estava dando aula nessa época, e nós fomos lá que ela estava sendo prejudicada num determinado ponto lá. E quando chegamos, eu falei assim, mamãe, chegando a Belo Horizonte, a senhora compra para mim esse livro? Bom, a vida dela era meio apertada, a gente não vivia com muita folga, porque o papai era assim, no dia que recebia, ele dava presente para todo mundo, ele era assim, uma pessoa toda assim, especial mesmo. Era para as crianças, ele comprava bala, bombom. Então, sempre a gente estava apertada, não era uma vida folgada. A mamãe falou assim, não, dá um jeitinho de comprar o livro para você. Chegamos lá, ela comprou o livro e eu coloquei numa sacolinha. Naquele tempo não havia essas sacolas assim como hoje, eu acho que era até de pano, muito simples. Eu coloquei e nós fomos para a secretaria. E quando chegamos lá, que ela se informou, disseram a ela que ela tinha que curar o chefe do departamento, que era, imagina só quem que era, o Emílio Moura. Então nós chegamos lá, e antes que ela falasse com ele o que ele estava pedindo, ela disse assim, a minha filha é encantada com as suas poesias, ela até me pediu para comprar um livro para ela, poesias completas. Aí ele olhou para mim, que até hoje, interessante, há pouco tempo eu li que o livro dele, que o olhar dele era profundo, porque na hora que eu senti isso, foi isso, um olhar profundo. Eu tinha 15 anos, e ele já era uma pessoa assim, né, de madura. Ele olhou, mas no olhar dele eu senti assim, que horror, essa banda está usando a menina. Ele não achou que com 15 anos eu pudesse ser assim, tão apaixonada pelo tipo de poesia dele, né? E eu perdi uma oportunidade na minha vida, porque o que eu poderia ter feito? Tirado o livro da sacolinha, podia ter colocado um autógrafo, perdi essa oportunidade, ele não falou nada. Então eu me senti assim,
dolorido, você tá entendendo? Porque ele interpretou mal. Eu tenho a impressão que sim. Ele teve pena. Eu formei no Colégio Nazaré em curso de formação de professores. E fui dar aula, embora que meu sonho, na época, era ser médica, e eu não queria dar aula de jeito nenhum. Mas meu pai não deixaria estudar fora e nem trabalhar onde houvesse homens, teria que ser dar aula. E eu fui, comecei na carreira do magistério totalmente assim, desmotivada, detestando, porque eu não queria ser professora. E no entanto, hoje, depois que passou tanto tempo, eu vejo que eu nunca daria uma médica. A minha emotividade, eu acho que não deixaria que eu aguentasse. Então eu sinto agora a minha vocação, que eu não sabia, era mesmo ser professora. Porque eu acho que foi uma experiência de 48 anos, maravilhosa, que eu aprendi muita coisa com os alunos. Eu sofri muito porque eu tenho um temperamento fraco e tinha dificuldade de manter a disciplina. Mas eu, assim, cada aula para mim era uma aventura, que eu gostava de criar, inventar coisas interessantes. Eu acho que eu fiz coisas fabulosas na minha vida de professora. Inclusive, foi em 95, a irmã me deu um concurso nacional, Dois Sangues Salvam uma Vida, para ali passar para os meninos. Eu dava aula de redação no 2º grau. E então, a turma não queria de jeito nenhum. E eu mais ou menos forcei e falei, então vocês vão fazer como exercício de nota. Acontece que eram 11 que tinham que ser mandados. Nós escolhemos os 11 e quando foi na hora, uma tinha 19 anos e não podia, tinha que ser até 18 anos. Então, aquela que tinha ficado de fora entrou. E foi a que ganhou o primeiro lugar nacional no concurso Dois Sangues Salvam a Vida. Quando foi no ano seguinte, houve um outro concurso, esse é a FAI também Alimentação. A FAI também é Educação. O mesmo trabalho para motivar, parece que eles tinham medo de entrar. Acontece que a menina, uma das minhas alunas, tirou o primeiro lugar estadual e depois tirou o primeiro nacional. No ano seguinte, outra vez concurso, e esse já era da ONU também. As minhas alunas entraram, uma delas tirou o primeiro lugar estadual e o 2º lugar nacional. Olha, do Dois Sangues foi Salvam uma Vida, foi a filha da Maria José Santos, do Hamilton, da farmácia. A outra foi a Patrícia, depois foi a Adelaide. A Adelaide é uma menina ela estudava aqui, mas é de Cristiano. E ela hoje está até lá no setor cultural do Palácio. Ela se tornou uma jornalista de muito nível. A outra que tirou o 2º lugar, mas dizem que merecia o primeiro. E se ela tivesse ganho o primeiro nacional, se dela tivesse escolhido, era melhor. Teria conseguido internacional. Essa menina, a Patrícia Gonzaga, hoje ela é repórter do Globo News. Ela já fez muitos, de vez em quando a gente vê, aparece as atividades dela, uma menina brilhante. E quando foi no ano seguinte, a Isto lançou um concurso para qualquer pessoa. Eram 2 historinhas para fazer o final. E também um aluno meu tirou de uma das historinhas, o primeiro lugar foi de um aluno também meu. Então assim, eu tive tanta coisa boa, tanta compensação na minha vida de professora, e o carinho às vezes que a gente sente, como a Cristina mesmo, eu acho uma beleza. Então acho que foi compensador. Agora, minha vida era uma aventura, porque o papai era assim, uma pessoa diferente. Ele, de repente, resolvia assim, vamos a Belo Horizonte.
era só para ir lá no restaurante que tinha na Rua da Bahia, Camponesa, né? Que era o restaurante mais chique lá. Ele ia porque ele desejava, era sempre o mesmo prato. Era o peixe, filé de peixe, era filé de peixe, né? E depois o pudim de ameixa. Então era aquele prato especial. E era assim, ele resolvia, saímos correndo de casa, chegava lá na estação, quem estava saindo, ele vazia, a gente entrava no andando, não tem muitas vezes no trem andando, acredita? Era ótimo. Depois um dia, nós fomos, e naquele tempo, o trem de ferro, cada dia, sabe, ele fazia assim, ele resolvia ir em qualquer cidade, de repente, parava numa cidade lá e podia descer, e saía andando por ali, assim. E quando nós chegamos lá, primeiro chegamos Sete Lagoas. Sete Lagoas, nós chegamos de manhã, porque havia aquele problema de baldeação, ficamos a madrugada toda em Bovilhã. E no trem de ferro vinha aquela fuligem, aqueles pedacinhos, aquilo sujava o rosto, sujava tudo. Nós chegamos de manhã às Sete Lagoas, vamos à missa, era domingo, vamos à missa. As donas lá muito chiques, então nós descabeladas, todas sujas. Dali o papai falou assim, agora vamos pegar para Belo Horizonte, que eu quero comer meu filé de peixe. Fomos lá para a Camponesa. Quando nós sentamos na mesa quietinho, o papai, olha, o deputado fulano de tal, que como secretário da prefeitura, o papai era aquelas pessoas expansivas, e ele fazia amizade, chegou lá, e eles conversando com ele na mesa, de lá e chamou assim, a gente descabelado, o cabelo estava tudo de poeira, e tudo, Maria, Divina, vem cá. Apresentou a gente aqui os deputados, a gente suja. Papai era assim. Você quer ver outra coisa? Ele era muito interessante. Um dia, um pintor italiano veio pintar a cidade. E o papai ficou encarregado pelo Dr. Mário de acompanhá-lo. E quando chegou, no final o homem foi embora, ele pintou um quadro que era a largura do piano, a matriz e a praça. E trouxe de presente para papai. Aí foi de manhã, nós colocamos aqui assim, ó, e até lá em cima, ficou coisa linda mesmo. Quando chegou na hora do almoço, passaram as irmãs aqui, chamou, oi irmã, vem cá, vem ver. Olha o que eu ganhei, irmão, do seu Jair, tua maravilhada, coisa linda. Ela saiu, o papai chamou um moço lá na rua. Meu filho, tira esse quadro, leva lá no colégio para as irmãs de presente. É bom, aqui, toda vez que eu entro na biblioteca do colégio, ele está lá na biblioteca do colégio, até hoje. Era uma pessoa muito dada. Você viu uma outra experiência muito interessante que a gente teve? Porque ele era assim, saímos passeando pelos campos, andando, era um tipo assim muito romântico, papai, apanhando florzinha, aquelas coisas pelos campos, uma beleza. E depois veio a guerra. Na guerra, o Dr. Mário encarregou o papai de dar assistência para a família dos expedicionários. Então era assim, toda manhã o papai ia lá no Mafuz, porque tinha um rádio escondido lá no fundo, na papelaria do Mafuz, era proibido, né? Era uma rádio pirata. Ouvia a lista. E depois eu era menina, ia com ele, ia de casa em casa dos pais. Eu lembro que tinha um lá no alto, lá da Fonte Grande, ali antes de descer a Fonte Grande. E tinha lá acho que na L'Oréal, ia falar, ó, seu filho está vivo, já vi a lista, pode ficar tranquilo. Ele levava para eles jornal, cigarro, naquele tempo eu podia dar cigarro tranquilamente. E disse, esperar que ele tratar qualquer problema que eles tivessem, papai olhava. Chegou também a parte do esforço de guerra, e aqui na FAET, esforço de guerra, tinha uma pirâmide, né? Em frente à prefeitura. Então, a gente que era menina ia para as hortas, catava, qualquer prego, tampinha, tubo de dentifrício,
tudo a gente levava para jogar ali na pirâmide, em frente à prefeitura. Mas lá no Pacífico Vieira, a dona Olímpia resolveu fazer a pirâmide especial. Eu até procurei o retrato ali, não achei, eu tenho um retrato. E na mesa, tudo aquela pirâmide. E ela fundou o formigueiro, porque o Getúlio Vargas começou a espalhar formigueiros pelo Brasil, né? Eram nas escolas as crianças trabalhando com o senhor que era. E o formigueiro daqui era muito, a dona Olímpia muito entusiasmada lá no Pacífico Vieira. E a sala de quarto ano, então, ia levar o resultado que a dona Olímpia fez também uma coleta, era um grupo de mulheres dirigido por ela, fez uma coleta de dinheiro que deu para comprar um avião. E o doutor Mário, então, falou que a dona Olímpia ia com o formigueiro levar esse dinheiro para o Getúlio Vargas. E mandou o papai acompanhá-la, né? E a mamãe e eu fomos juntos. A turma tinha o Emiliano, a Marina Biagione, era uma turma grande mesmo. A Nenê Marzano. Esse caso é muito interessante, que a Nenê Marzano cantava maravilhosamente. E nós fomos, o papai nos levou, o doutor Mário permitiu que levasse. Lá nós hospedamos e tal. E foi na hora de levar lá para o Getúlio, eu me lembro direito, nessa época eu tinha 7 anos. E nós ficamos no jardim e a dona Olímpia foi entregar o dinheiro para o Getúlio Vargas. E nessa hora ele chega então na varanda e abana a mão para nós. Ao menos uma abana de mão de Getúlio Vargas. Mas o interessante, porque depois fomos ao Corcovado. E lá a Nenê Marzano cantou aquela música, Brasil, ó meu Brasil, eis o teu berço dourado. E o doutor Mário fez o seguinte, tinha um abrigo, e lá no abrigo tinha um rádio, né, que as pessoas ofereciam música, os namorados ofereciam música para os namorados e tal. Ele pôs o rádio, pôs lá sintonizado na Rádio Nacional, e convidou o pai dela, o Cavaleiro Marzano, para assistir. E o povo juntou perto dele, lá, os amigos dele, aí no jardim ficou cheio de gente. Então, na hora que ela começou a cantar, ele começou a chorar e o povo também todo começou a chorar.